Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse nosso primeiro episódio do Papo de Líder, um podcast promovido pela Transmutare Desenvolvimento Humano. A gente vai estar falando um pouquinho mais na sequência sobre a empresa. Esse episódio está sendo gravado aqui na Fórmula Digital, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre. E falando um pouquinho sobre qual é o objetivo da criação, por que ele está existindo a partir de agora. O grande propósito desse podcast é trazer nomes, referências para nos apoiar cada dia mais no desenvolvimento da nossa liderança. Na Transmutare, líder é qualquer pessoa que exerce influência em outras pessoas. Então, todos nós somos líderes. E eu trago aqui hoje para estrear uma líder de grande referência, que primeiramente, além de ser uma grande líder de pessoas, ela é uma grande líder de si mesma, não é mesmo, Jéssica? Jéssica, bem-vinda. É um prazer enorme estar estreando com você. A Jéssica, que ela é parceira Transmutare, é minha parceira de vários projetos aí que a gente vai falar um pouquinho, temos algumas histórias muito parecidas, nos conectamos muito e passo a palavra para você. Bem-vinda. Obrigada, Eli, é um prazer e uma honra estar aqui hoje no primeiro episódio do Papo de Líder. Tenho certeza que a gente vai compartilhar muitas reflexões, né? Muitos insights e parabéns por esse projeto. Acredito que será um sucesso, já é um sucesso, né? Porque ele foi feito a partir do desejo do teu coração, então é genuíno, é verdadeiro e vida longa ao Papo de Líder. Que assim seja. Gente, a gente vai estar compartilhando um pouco das nossas histórias, da nossa trajetória, deixando aí alguns insights, algumas dicas, algumas recomendações. Quero te ouvir primeiramente, conta um pouquinho mais sobre a tua história, Jéssica. Como eu falei, a gente tem algumas conexões, algumas histórias parecidas. Somos do interior, que viemos aqui para a capital, estamos aqui hoje. E para estar aqui, a gente passou por muitas coisas, não é mesmo? Por isso que eu digo que, assim, antes mesmo da gente ser gestores, líderes de pessoas, a gente precisa liderar a nós mesmos. E aí, me conta um pouco. Exato. Então, a nossa conexão, ela começou pela nossa raiz, pela nossa essência, né? Então, gente, eu sou a Jéssica, tenho 30 anos e cheguei em Porto Alegre em junho de 2022. Eu sou natural de Frederico Westphalen, noroeste do estado. E lá, né, construí toda a minha trajetória. Eu venho de universidade, então fiz toda a minha formação lá na URI. E aí eu sou, né, da educação, a minha essência, a minha raiz é a educação, então fiz a pedagogia, depois fiz a pós em psicopedagogia, e aí finalizei com mestrado em educação dentro da universidade. Foram quase 10 anos de atuação, então no momento que eu fiz as minhas formações, eu também trabalhei para a universidade, né, lá nós tínhamos uma frente inicialmente no setor de vestibular. Então, a Jéssica era que viajava, né, de segunda a sexta-feira, por todos. Adorava viajar. Então, temos esse ponto em comum, né? Já. E a gente fazia um trabalho muito interessante lá, visitando, então, escolas, prefeituras, secretarias de educação. E aí, isso foram 5, 6 anos, né? E depois, então, eu fui assumindo outros espaços dentro da universidade. Cheguei no setor de núcleo de acessibilidade, psicopedagogia, que olhava para as aprendizagens, né, dos acadêmicos, enfim, dos professores. E aí, nessa descoberta, então, o meu processo de desenvolvimento, ele começa em 2017, que foi um momento onde sempre tem aquele ponto de decisão, assim, né? Então, eu queria projetos maiores, eu queria buscar por cargos maiores, enfim, no espaço onde eu estava. E aquela história do rema e não sai do lugar, né? Então, eu conheci uma profissional da área da psicologia, que também tinha um processo de coaching junto. Legal, a gente começou esse processo, né? E de lá pra cá eu não parei mais, porque quanto mais você se conhece, mais você se desenvolve, mais você evolui. E eu costumo dizer que aquilo que você vê, você não desvê mais, né? Exatamente. Então, a gente vai conhecendo, né? Se conhecendo. Então... E até da história do
se der medo, vai com medo mesmo, e depois a gente para e pensa, caramba, por que eu não fiz isso antes, né? A questão do medo, né, é olhar para isso de uma forma diferente, né, acolher. Então, todo esse processo, ele me levou, final de 2019, a sair da universidade. Foi um momento muito interessante da minha trajetória, porque eu cheguei no momento em que eu não aguentava mais aquilo, né? Eu já estava cansada, já estava esgotada, e eu tinha muito sentimento, assim, de não quero mais nem aparecer. Acordava, não queria mais nem ir trabalhar. E aí foi o momento que eu estive com uma outra profissional me acompanhando, e a gente fez por 21 dias, claro, dentro de todo um processo, mas o ponto-chave foi 21 dias, onde eu tinha que escrever todos os dias no mesmo horário, 21 motivos de gratidão por aquele espaço, pela universidade. Ó, já tem uma dica aqui, já tem um exercício legal para fazer aí. Foi um exercício que eu lembro até hoje com muito carinho, porque eu lembro que no terceiro, quarto dia, eu já estava com outro olhar, porque eu comecei a relembrar há 10 anos atrás, quando eu entrei, toda a trajetória que eu construí, o quanto eu me desenvolvi ali dentro, né, as pessoas que eu conheci, enfim. Então, eu cheguei no final dos 21 dias, assim, eu saí pela porta da frente, né, e aí eu lembro quando eu fui pedir o desligamento, o professor Clóvis, que era o diretor na época, ele me olhou e disse assim, eu te vi entrando uma menina e eu te vejo saindo uma mulher e eu não vou te fazer proposta nenhuma para você ficar, gostaria muito, mas não vou te podar, você tem asas, então é teu momento de voar. Que legal isso. E nossa, aí, me arrepiei. Foi lindo, assim, eu não esperava, né, não esperava ter essa reação, mas enfim. E depois, saindo da universidade, então, eu comecei a empreender. Não tenho na minha família referências em empreendedorismo. Os meus pais são agricultores, Eu diria que os nossos pais, né? Então, a gente veio lá da roça mesmo. Isso aí. Ainda não conheço. A gente vai conhecer um pouquinho mais a história da Jéssica, né? Mas eu trabalhei desde muito cedo. Eu brinco que eu fui escravizada. Gente, é brincadeira, tá? Que eu fui escravizada, mas eu trabalho desde muito cedo na roça. A gente sabe quanto que é desafiador. Você cria muitas responsabilidades. Vamos falar um pouquinho mais dessas histórias que eu acho que vai ser bem interessante. É uma outra cultura, né? Exatamente. É um outro olhar. Exatamente. E aí, desse processo, então, eu passei a entender como que eu poderia empreender, né? E eu sempre tive uma veia muito criativa. Então, naquela época, eu comecei a criar projetos, alguns chamam de projetos sociais, outros, dependendo da instituição, projetos de relacionamento com os clientes. E numa conversa, num evento que teve, eu conversei com o proprietário do Laticínio Stefanello, gosto de falar porque foi um marco na minha trajetória, o seu Ricardo Stefanello. Deixa eu só pegar esse gancho assim, Jéssica, do quanto é importante a gente lembrar dessas pessoas da nossa trajetória. E esse exercício, desde o exercício dos 21 dias que você fez, mas ter essas pessoas de referência. Eu tenho algumas pessoas que me marcaram também, que usava como modelagem, é o que a gente chama na PNL de modelagem. Então, a gente vai modelando essas pessoas, enfim, isso é muito bacana. Então, é mais uma dica aí. Não esqueça das pessoas que te apoiaram, que foram uma referência na tua história. Eu sempre gosto de trazer, né, Eli, porque, assim, existem pessoas que nos apoiam naqueles momentos em que a gente diz, eu sou só mais uma, né, ou quem sou eu? E a gente sempre tem essas figuras grandes, né, grandes empresários, grandes líderes, que nos dão uma oportunidade. E talvez eles não saibam o quanto isso impactou na nossa trajetória, né? Assim como a gente não sabe, às vezes, aqueles stories que a gente faz dando bom dia, o quanto a gente impacta. A gente, às vezes, não tem essa dimensão do nosso impacto, da nossa ação. E pode ser que seja uma, mas pode ser que sejam várias, uma ação que às vezes a gente classifica até como algo bobo, vou fazer algo, né? E aí vem alguém e diz, tô sentindo falta daquele teu bom dia. Isso aí. É aquela história, né? A gente nunca sabe as vidas que a gente vai impactar, mas elas saberão. Então, gosto sempre de trazer essas menções, porque são pessoas que passam pelo nosso caminho e nos dão essa oportunidade. E eu falava essa semana, nos veem para além, né? O eu te vejo, que é tão poderoso, é olhar para além. Então, eu tenho um ser humano aqui na minha frente e o líder, né? Quando a gente fala em liderança, ele vê lugares, espaços e oportunidades que talvez você naquele momento não se enxerga, não vê, não visualiza, né? E aí, claro, a gente entraria em outro papo que para depois... Exato, vai sair outro podcast, né? Mas assim, o verdadeiro líder é esse, né? Então, ele abre caminhos, ele
por vezes, te coloca em espaços, em lugares que você olha e você diz, não é para mim, não, né? Mas ele vê potencial naquilo. Então, você tendo esse acreditar de alguém, né, que para ti é inspiração. Então, o seu Ricardo, ele foi essa pessoa, assim, né, que me deu essa oportunidade. E a gente começou um projeto lá que era Educação com Mais Sabor, que premiava, reconhecia projetos escolares que trabalhavam na perspectiva da alimentação saudável, e também vinham as merendeiras, então com receitas que utilizassem os produtos Stefanello, né? A gente trabalha um pouco de marketing, posicionamento de marca, enfim. Então, a partir desse aceite dele, virou uma chave dentro de mim. Porque tem espaço, tem oportunidades aqui fora, né? E aí, a partir daí, eu comecei. Então, a gente tinha um trabalho também focado em formação de professores. E aí, eu ia para os municípios, fazia as formações, né? Naquela época, eu estava na educação. E, assim, eu sempre fui uma pessoa de visualizar muitas oportunidades e perceber pessoas que poderiam fazer parte do projeto, né? E aí, lá também, nós fazíamos parte da JCI, que a JCI, ela é uma escola de líderes, como se fosse o BNI, mas num outro viés, né? Como se fosse um trabalho voluntário, onde você entra na organização. E nós íamos para muitos eventos. Então, você imagina, eu venho de uma realidade de 30 mil habitantes. E aí, vinha para eventos em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo. Então, são grandes centros, né? Exato. A minha cidade tem 12 mil habitantes. Então, quando eu saía daquela realidade... E ainda eu costumo dizer que eu saí da roça e fui para a cidade grande, quando eu fui para a cidade mesmo, morar na cidade. 12 mil habitantes, a gente sabe que é um pedacinho, não é um bairro de Porto Alegre, mas é a importância que aquilo tem. Exato. Não é o tamanho, muitas vezes, é a importância, a relevância. Isso aí. É o peso que você atribui, o valor que você atribui àquilo. Perfeito. E aí a gente via, então, nós íamos para esses eventos, víamos muitas oportunidades, e quando a gente retornava, ficava aquele sentimento de... assim, sair era expandir e retornar era se recolher, né? E isso começou, de certa forma, a me inquietar, porque eu via possibilidades, e daí quando você está no processo de desenvolvimento, aquilo que eu falei, tem coisas que você vê, que você entende das tuas potencialidades, e você quer ir para ação, você quer fazer, né? Exato. Enfim. E aí veio uma decisão interna de pensarmos em estar num centro maior. Isso foi em dezembro, quando eu e o William, meu noivo, a gente sentou e conversou. Não sabíamos para onde, não tínhamos nem ideia, assim, de nenhum projeto. E aí, em janeiro, então, o que aconteceu comigo, né? Eu estava fazendo as formações para as escolas, e eu comecei a receber convites de empresas para fazer treinamentos de liderança, de gestão de pessoas, de autoconhecimento, enfim. E aí a gente conheceu uma empresa para fazer o treinamento, enfim. Então tinha uma proposta de organizar uma universidade corporativa dentro dessa empresa. E em março nós fomos convidados para estar vindo com essa empresa para cá, para ajudar no projeto de 1 ano, onde veio então o convite para estar aqui, né? Na época eu não pensei 2 vezes, eu sou mais emoção, né, sou do arriscar, enfim, o William ele já é um pouco mais racional. Eu sou um mix de tudo, tá, gente? Depende o dia eu tô ação, depende o dia eu tô uma emoção, e dependendo do dia... perfis, né? Exatamente, eu tenho predominâncias, um de cada lado do Enneagrama, que é um dos temas que a Transmutária atua, então eu atuo em eu tenho um perfil de cada um, então isso varia muito do meu dia. Geralmente, segunda-feira, eu estou na ação, então eu tô vambora. Ai, mas é isso aí. E aí veio esse convite, então a gente aceitou vir, né, encerramos o que nós tínhamos lá, os projetos, enfim, e viemos. E aí aqui começa uma outra história que eu vou contar mais pra frente, porque senão, né? Perfeito. Mas é isso, chegamos aqui. E a tua trajetória? Vamos falar um pouquinho da nossa infância, Jéssica? Sim. Certamente nós tivemos muitos desafios. E quando eu falo em desafios, assim, uma coisa que eu penso, eu não vejo como sofrimento. Por mais que tenham coisas que eu, Eliane, que sim, talvez poderiam ter sido diferentes, né? Mas isso me trouxe até aqui. Então, eu vou falar rapidinho aqui até da minha história, um pouco da minha história, como eu falei, eu sou lá natural do interior, lá da roça do interior do Antônio Prado, lá na Serra, e
Eu lembro de algumas coisas bem interessantes que talvez você vá lembrar também da tua história, né, Jéssica? E quanto isso nos leva a chegar até aqui e exercer essa liderança da nossa história. Porque a minha vida até então, e muito até eu buscar esse autoconhecimento, me permitir. Então, gente, a dica é: se permita se conhecer. A gente veste muitas vezes uma armadura, acha que é o outro que tem que mudar, que comigo tá tudo certo, que eu sei, e eu vou dizer assim, isso é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Mas até então eu acreditava que estava tudo certo comigo, né? Por quê? Porque eu vim de uma realidade, como falei, que eu trabalhei desde muito cedo. Eu era uma criança cuidando de outra criança, ia para a roça, tinha minhas responsabilidades, eu negociava com a minha mãe. Esses dias eu estava lembrando, eu negociava, porque eu era sou muito vaidosa, e aí acho que diminuí um pouquinho agora, uma pandemia, mas já fui muito mais. E aí eu queria umas roupas, eu queria, né, coisas da moda, e na época a gente não tinha muitos recursos, é a realidade, né? Não era daquele momento. Então eu ia para a roça e eu negociava com a minha mãe. Eu dizia: olha, vou arrancar tantas caixas de cenoura, mas eu quero isso, eu quero uma calça, eu quero uma blusinha. Era muito engraçado. Eu bati a minha meta, agora tchau para você, eu estou indo embora. Então eu vivi muito essa coisa da negociação, de ser mais estratégico, e minha vida ela sempre foi muito traçada com metas e objetivos. Então, aonde eu queria chegar? E eu sempre fui buscar. Quando eu saí, que eu falei, eu saí de casa com 14 anos, fui para a cidade, trabalhei numa casa de família, e aí eu não queria aquela realidade para mim. E eu fui buscar, eu disse: não, peraí, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Então eu fui lá na escola, eu sabia que tinha que no colégio que eu estudava era onde eram selecionados os estagiários da Caixa Federal. Eu disse: vou falar com a professora, com a diretora. Ela disse: Irene, é pelas melhores notas. Pensei: então lascou. Mas tudo bem, né? Eu disse, falei, conversei. Para minha surpresa, eis que eu fui ser uma das chamadas selecionadas. Então, aí a gente já percebe o quanto é importante a gente exercer o network, os relacionamentos. Eu tenho plena consciência, gente, eu não era a melhor nota, longe disso, era a média aí, né? Mas o fato, muitas vezes, da gente ter essa iniciativa, e que é algo que eu considero muito importante hoje. Conhecimento técnico, a gente já ensina as pessoas. Agora, o comportamental é mais desafiador. Então, eu fui para a Caixa Federal, mas eu sabia que eu tinha um prazo, então como é que eu vou fazer? Já conversava com o pessoal lá de uma empresa, eu atendia eles: olha, tem vaga lá em tal lugar, era a maior empresa da cidade, tem vaga, até que um dado momento, um dos gestores, enfim, ele disse: Eliane, surgiu uma vaga. Vou te indicar lá. Beleza. Estava fazendo um ano e meio de estágio, já estava naquela empresa, saí da Caixa Federal, fui para a empresa. Depois, passei um tempo lá, enfim, né? Foi muitos aprendizados, foram muitos. Imagina, eu estava com 16 anos na época, e eu era responsável pela logística da matéria-prima da empresa. E é uma indústria moageira. Então, assim, se eu falhasse com 16 anos, não tinha produção de farinha. Então, era uma carga muito... Imagina. Né? Mas era divertido, de certa forma. Às vezes, dava uns perrengues, enfim. Então, eu trago isso porque quanto é importante a gente estar exercendo essa nossa liderança pessoal. O que eu quero para mim? E aí, eu fui medindo. Não, agora, qual que é o próximo passo? Onde é que eu quero chegar? Então... Depois fui dando os meus passos. Meu desejo era ter cursado psicologia. Na época eu não tinha como, enfim. Fui para as exatas. Comecei um novo trabalho, um novo desafio no Sicredi, o qual eu tenho uma consideração enorme. Inclusive, já estou pleiteando aí alguns convidados, algumas referências para trazer aqui para o podcast também. E por lá eu fiquei 15 anos até ter essa coisa que a Jéssica trouxe, assim, tá aí agora. Mudei muito, eu tinha muito planejado, assim, eu tô aqui, mas eu quero chegar aqui. Cheguei aqui, qual é o próximo passo? Isso me fez mudar muitas vezes de cidade, as pessoas me diziam: tu não para quieta, tu não fica... Aí vem os rótulos que a gente leva também.
é uma pessoa que não para em nenhum lugar, porque, na verdade, não era que eu não parasse, eu queria seguir, eu tinha minhas metas, eu tinha meus objetivos, eu sabia que para eu ser auditora, que era o que eu almejava e trabalhar em Porto Alegre, eu precisava fazer um caminho, e esse caminho me fez eu, inclusive, morar em um hotel, porque eu sabia que eu precisava estar lá para chegar aqui depois. Então, é esse exercício. Até que hoje eu tenho a Transmutare, que ela vem com o objetivo de transmutar pessoas, que a gente vai falar um pouquinho mais também dessa busca por autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, cá estou, fiz algumas formações também na linha das exatas. Quando é que virou minha chave, assim, aqui eu disse, é isso aí, quando eu fiz um MBA em gestão de pessoas. E eu ia para as aulas, eu fazia antes um de gestão estratégica. Que saco, falar de precificação, disso, daquilo. E aí eu mudei para gestão estratégica de pessoas e eu ficava assim, vidrada nas aulas, tipo, meu Deus, isso é muito legal, é isso que eu gosto, é isso que eu me identifico. E aí que eu realmente fiz essa virada de chave. E na pandemia, então, eu iniciei meu processo de desligamento. Fiz terapia, porque você passa 15 anos numa empresa, você não é mais a Eliane Lodge, você é a Eliane do Sicredi. Então, tive um conflito, e aí, ninguém vai me conhecer mais. Aí tem relação com os meus perfis comportamentais também, a preocupação, enfim. Mas cá estou com essa maravilhosa da Jéssica, que o destino quis que a gente se encontrasse. E foi muito bacana essa conexão. Então, com certeza, vocês vão ver muito mais nós pelas redes sociais também, nosso trabalho. A gente tem uma parceria num projeto, que é um treinamento corporativo. Já vai dar spoiler, já vou lançar aqui, já vamos embora, já vamos contar, né? Já, não vamos deixar para o final. Então, a gente tem uma parceria, a gente está ali trabalhando juntas nos treinamentos corporativos. Então, unimos as nossas especialidades e, principalmente, unimos as nossas lideranças e as nossas vontades, né? Sim. Porque quando tem vontade, a gente faz acontecer. Isso é fato. E que são conhecimentos que se complementam, né? Experiências que a gente passou. E a nossa conexão foi bem isso, foi no primeiro olhar, assim, já, e depois quando a gente conversou mais a fundo, né, a gente entendeu as histórias e aí teve essa conexão. Trazendo um pouquinho que você trouxe da infância, eu também, né, eu venho do interior, né, então, nasci, me criei no tal do distrito de Castelinho, que faz divisa com a Mestiça do Sul, para quem não conhece, né, Mestiça que é a capital da Pedra Preciosa. Tô curiosa, eu quero conhecer aquela região. Lindo, vale a pena. Adoro pedras, desenvolvi essa vontade, ter minhas pedrinhas. Eu sou a filha mais velha, né, então, eu e meu irmão mais novo, e também a minha infância foi uma infância muito feliz, assim, foi no meio do mato, foi brincando na terra, na chuva. Você brincava com as espigas de milho também? Eram tuas bonecas ou não? Não, eu já tinha bonecas, eu já sou de outra geração. Eu tinha desculpa, gente. Vocês vão ver que a Jéssica vai contar muitas coisas, ela já falou muitas coisas que ela fez, e o dia que ela me falou da idade dela, eu disse, oi, tá certo isso? Porque tu já fez tanta coisa que pelo histórico, eu disse, não, eu acreditava que tivesse no mínimo a mesma idade que eu, né? Mas enfim, a gente vai ter um conflito aqui um pouquinho de gerações, tá, gente? Então a Jéssica não brincou com as espigas de milho, ela já tinha as bonecas. Também não brincou, fez bolo com latinha de goiabada. Isso sim. Temos um ponto em comum da infância. E então foi uma infância muito feliz, uma infância simples, mas muito feliz, né? E claro, eu tenho, como toda e qualquer pessoa, dentro da minha história também, questões desafiadoras que vêm da infância, né? Então, o meu processo, ele é recente na questão de olhar para minha infância, não mais com um olhar de julgamento, mas com esse olhar do foi como tinha que ter sido, foi o suficiente, e querendo ou não querendo, porque assim, a nossa infância não é de todo ruim, né? Então, a gente tem a sombra e tem o sol, né? Então, tem experiências que a gente passa na infância que, obviamente, elas vêm para a fase adulta e você precisa entender quais as necessidades que não foram atendidas lá na infância, né? Perfeito. E que a gente traz para a vida adulta hoje. E que está no nosso inconsciente. Porque 80%
da gente está no inconsciente. Total. E a gente Por isso que o autoconhecimento, esses processos, eles são importantes, Exato. né? E por isso, gente, que vocês precisam de nós cada vez mais para ajudar vocês a tornar isso consciente e lidar cada vez mais com leveza também, né? Exato, é aquilo que eu sempre digo, né? Nós estamos dentro de uma ilha, então muitas vezes nós não temos como acessar questões e são só profissionais externos que conseguem olhar para isso, né? E te orientar, enfim, te acolher, enfim. E aí, então, a minha infância, ela perpassa por esses caminhos, né? E recentemente, então, eu tive esse olhar de acolhimento e de entender que muita coisa, que se eu sou o que eu sou hoje, se eu chego onde eu estou hoje, foi por questões que eu vivi lá também, né? Exato. E aí, pra mim, a infância foi potência, a infância foi descobertas, enfim. E eu venho de um ambiente familiar, e aqui é uma história que eu compartilho, assim, eu fui criada junto com os meus avós paternos, né? A nona e o nono, né? Minha família é italianos, então é uma família de italianos. E a minha mãe engravidou solteira na época, teve que casar, porque naquela época, imagina, 30 anos atrás, então teve toda uma situação que por muito tempo eu entendi que todas as dificuldades que a minha mãe tinha passado era por minha culpa, porque eu tinha vindo ao mundo. Então eu tive que fazer todo um processo de entender que meu pai e minha mãe eram adultos, eles sabiam o que estavam fazendo, né, quando eu vim, então a culpa não foi minha, né, mas isso parece assim, meu Deus, né, mas para mim foi um processo doloroso, mas que ele aconteceu, né, levou tempo, mas aconteceu. E aí, então, eu venho dessa família, onde eu fui criado morei 14 anos, então, nesse contexto de nora, sogra e tios e aquela coisa toda. E aí, o meu pai tanto meu pai quanto a minha mãe, eles fizeram até segunda, terceira série. E eu cresci neste ambiente onde o meu pai projetou muitos sonhos e expectativas em mim, né? Não na maldade, não, sempre querendo o meu melhor, né? Então, eu cresci ouvindo ele me dizer, eu não tenho condições financeiras, mas tem uma coisa que eu não vou deixar faltar, é o estudo, porque o conhecimento é algo que ninguém te tira. Perfeito. Sabe que agora eu me identifiquei também, porque os meus pais, eles não externalizavam. Lá em casa a gente não foi criado com aquela coisa de demonstrar, né? Tanto é que eu percebo, assim, tem pessoas que conversam todo dia com os pais e a minha realidade, ela é tipo, uma vez por semana, cada 15 dias a gente vai, agora tem o WhatsApp, enfim, ontem a minha mãe tava mandando umas fotos de milho, inclusive, aí lembrei das espigas, mas assim, isso pra mim eu sempre tive essa clareza. Porque, assim, eu sempre falo que eu tenho essa gratidão porque eles poderiam ter dito, não, você vai ficar aqui na roça com nós. Sim. E aí, de muito cedo, e de certa forma foi uma relação de confiança, você vai para a cidade estudar. Então, foi externalizado, só que sempre foi deixado isso muito claro pelas ações, porque nem sempre as pessoas vão falar, elas vão demonstrar por as linguagens do amor, né? Exatamente. Tem várias linguagens. E aí, então, eu venho dessa projeção e eu lembro, assim, que eu sempre fui uma aluna 9 e 10, mais para 10 do que para 9. Então, a cobrança... Ela era 8, tá? 7,5, 8, a dependendo... cobrança, ela sempre foi muito excessiva, não dos meus pais. Tanto é que chegou um tempo da minha trajetória que meu pai e minha mãe diziam, chega, tá bom, vai estudar mais para quê, né? Mas eu vim, então, com essa projeção que eu entendi mais tarde e sempre estudei muito, sempre me dediquei muito, sempre fui a aluna 10, né? Então, entendo que da minha trajetória eu tive isso muito marcado, assim, e a minha parada foi no mestrado. Então, eu concluí o mestrado e eu já estava com o sentimento preciso para o doutorado. Aquela necessidade que eu tinha Eu fui melhor média na graduação, então sempre buscando esse reconhecimento para dizer para o meu pai, pode ter orgulho de mim, né? Porque ele dizia, na escola todos zombavam dele. Na casa onde a gente morava, a minha nona tinha um quadro com fotos dos filhos todos formados, com canudo, chapéu, e meu pai não estava lá. Então eu cresci nesse ambiente e peguei essa dor que não era minha, peguei para mim, sabe? Então foi muito desafiador, mas... depois, quando eu chego no mestrado, que eu estou em acompanhamento, eu entendi que não era o momento de ir para um doutorado. E aí é onde eu passo a entender quem eu sou de fato e o que é meu. Os meus desejos, os meus interesses, as minhas vontades, os meus limites. E aí foi, assim, uma grande virada de chave.
né? Que é uma das coisas que a gente sempre fala. Você entender o que é teu, você entender que aquele problema não é teu, então não tem por que você ficar pegando aquilo para você. Exatamente. Né? Entender a nossa posição, até mesmo na família. Exato. Somos Porque filhos. Exatamente. Não pai dos nossos pais. Eu passei por esse processo há uns 2 anos atrás, onde eu percebi que, opa, peraí, eu sou a filha mais nova, não a responsável, porque muitas vezes inconscientemente não é, né, a gente acaba assumindo esse papel ou nos atribuem justamente, e a gente pega justamente por essas questões, por se achar que nós somos responsáveis. Exato. Eu tive muito disso, assim, sabe, Eli? Porque imagina, a minha mãe acabou entrando num espaço, né, onde era uma situação muito conflituosa ali, então, né? E aí eu entendi que eu era responsável pela felicidade da minha mãe, porque se ela estava vivendo tudo aquilo, era porque eu vinha ao mundo, né? Então eu assumi aquilo. Sim. E há pouco tempo atrás, viu? Eu acredito que a mudança de cidade, com acompanhamento terapêutico, no meu caso, fez com que eu visualizasse de uma outra forma toda a situação. Então eu tinha, assim, essa questão muito de criticar minha mãe, de criticar a situação, de olhar sempre com julgamento, enfim. E aí eu passo, então, por esse processo de olhar para isso e dizer, meu pai e minha mãe são humanos, eles são imperfeitos, eles têm os erros deles, e tudo que eles fizeram... Como a gente tem os nossos. Né? Então, tudo que eles fizeram por nós foi buscando sempre o melhor, foi buscando sempre fazer o melhor. Porém, é aquilo que a gente diz, o que eu interpretei de toda essa situação. Então, o que eu fiz com aquilo que fizeram de mim, né? Exatamente. E aí entra a autorresponsabilidade. Perfeito. Então, eu saio desse papel de vítima, de coitadinha de mim, porque fizeram isso comigo. Ok, a minha história é essa. O que eu faço com essa informação agora? Como que eu ressignifico aquilo que aconteceu e passo a olhar para minha vida entendendo que agora eu sou uma adulta. E como adulta, eu não reclamo mais, eu resolvo. Então, são aprendizagens, né? Que a gente vai... E tem muitas coisas aí também, né, Jéssica? Agora que tu trouxe essa questão do ser adulto, de agir como adulto, a gente assume modos também no nosso dia a dia. Quando a gente reage às situações, a gente pode assumir o pai e mãe punitivo, criança birrenta, enfim. Então, assim, o ideal é nos mantermos no adulto saudável. Ok, como que eu vou reagir de uma forma saudável e adulta sobre esta situação? Mas inconscientemente a gente acaba adotando padrões e aí que a gente às vezes entra nas armadilhas. Mas o fato é que todos nós sempre vamos ter coisas para desenvolver. O quanto mais eu buscar esse desenvolvimento, me permitir, e isso é uma coisa que para mim foi bem desafiador, porque, né? Eu vim de a minha trajetória em que lá quando criança, eu ainda era da TV preto e branco. A TV estragava, daí às vezes inosava os fios. Aquela antena espinha de peixe, inosava os fios. E eu era a mais nova. Só que quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço. Ninguém arrumava ninguém desinosava os fios. Eu lembro cenas e, gente, quando a gente lembra é porque realmente foi marcante. Às vezes a gente não vai lembrar porque o nosso inconsciente bloqueia para nos proteger também, mas... E aí eu lembro que eu era pequena e eu pegava aquele bambu e ia lá e eu, às vezes, até chorava de raiva que me dava, porque daí desinosava, daí aquele bambu mexia todos os fios e inosava tudo que eu já tinha desinosado, mas eu ia lá e ia até o final, porque eu queria assistir TV, eu queria fazer as coisas, eu queria ter as minhas coisas, gostava muito na época das plantinhas, então eu ia pro meio do mato, sozinha, pegar terra, enfim, né? E aí, de certa forma, isso me criou essa armadura. E eu sempre fui muito... eu negava o acesso ao autoconhecimento. Porque na minha percepção, comigo tá tudo certo. O outro tem que buscar. E como eu sempre tive isso muito claro, eu quero chegar aqui, eu ia lá, eu sabia que eu tinha que me esforçar, que ia ter que passar perrengue, mas tá tudo certo, eu vou conseguir, vou dar um jeito, enfim e tal. Para mim, aquele era o natural. Só que era uma armadura, era uma casca grossa. E muitas vezes eu neguei sofrimentos também. A gente vai, não vou me permitir, não vou chorar, não vou demonstrar, enfim, né?
Então, muitas coisas que depois, quando eu me permitia a acessar isso, eu olhava para trás e pensava, caramba, eu fazia isso. Mas foi o meu melhor nas condições que eu tinha. E hoje eu tenho condições de fazer diferente e melhor e mais leve. Porque é aquilo que gerava uma tensão, assim. Não que hoje não vai gerar, mas é uma tensão consciente, como eu digo, né? Não é... Então, o quanto é importante essa busca por autoconhecimento. Você não vai deixar de ter a autorresponsabilidade, liderar a tua vida, de ter, mas um processo mais leve, né? Exato. E é muito assim, quando a gente fala da liderança, né? E aqui a liderança, ela pode ser numa empresa, ela pode ser na tua casa, com os teus filhos, enfim, né? Até mesmo com os animais, eu brinco que com os animais de estimação. Lá em casa eu não exerço muito porque são 2 gatos, eles têm ali a sua própria liderança. Mas a gente tá liderando o tempo todo. E inclusive nas relações com as pessoas, né? Então, assim, o quanto das tuas questões não resolvidas, você projeta nos outros. Perfeito. Então, tem algumas situações quando alguém vem nos compartilhar alguma questão, enfim, já aconteceu, né, Eli, da gente se olhar e a gente dizer assim, tá, só um pouquinho, qual é o problema? Porque nunca é o sintoma. Isso. Não, né? Deu algum conflito lá na empresa, ok, mas qual é a causa? A raiz disso está onde, né? E normalmente está nas questões pessoais. Então, por que hoje se fala que ser líder é um desafio? É um desafio porque muitas vezes a gente não entende quem nós somos, nós não entendemos como nós nos comportamos. Quais as nossas necessidades, os nossos medos. E aí você vai o quê? Projetando no outro. Né? E a culpa é sempre do outro. Então, é o outro que tem que mudar, não, mas é a Jéssica que tem que mudar. E quando você está nesse papel de liderança, a pergunta é, qual é a minha responsabilidade diante disso que está acontecendo? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Eu tive um episódio numa situação profissional, onde eu tinha, então, pessoas que eu tinha um cargo de liderança, e em um determinado momento, o meu superior me chamou e disse, eu quero que você desligue o fulano. E aí eu fui, assim, fui muito iluminada naquele momento, porque nem sempre foi assim, né? A gente conta aqui coisas que deram certo, né? A gente, né, não traz aqui... a parte que eu fiz uma pessoa chorar uma vez, porque eu dei um feedback mais bruto, enfim. Essas coisas a gente não conta, né? Não existem, aconteceram. Alô, Brasil, agora vocês sabem. Mas eu olhei pra ele e eu disse, não, só um pouquinho, a gente me dá um mês. E aí ele me olhou, mas por quê? Porque eu ainda não fiz o meu papel de líder. E eu tenho plena consciência de que falta. É minha responsabilidade. Não é minha culpa. É minha responsabilidade. Então, assim, me dá um mês. Se um mês ele não fizer as entregas que a empresa está esperando, ok, a gente desliga. Enfim, que eu saí da empresa, ele ainda está lá hoje. Então, o quanto, de novo, a nossa responsabilidade com as pessoas que estão sob a nossa gestão, sob a nossa liderança. Mas a questão é, em mim. Está em mim, o ponto está em mim. Então, o quanto eu olho para isso, o quanto eu me desenvolvo, e o quanto aquilo que você falou perfeito, o quanto eu me permito. Porque, gente, não é... E nós falamos tanto aqui em desenvolvimento, mas não é romantizar. Não. Porque é difícil, é doloroso, é libertador, mas é doloroso. Tem questões que você vai acessar que você não sabe nem como lidar com a situação. Exato. É como mexer na ferida que já cicatrizou. Você vai ter que abrir, vai ter que fazer sangrar aquilo. E é doloroso. É difícil. Exato. Então, tem questões que a gente desenvolve um perfil comportamental, um padrão de comportamento. E a vida toda foi assim. Agora, você precisa sair daquele ciclo, né? E o sair daquele ciclo é ir para um espaço onde você não conhece. Então, eu sempre faço analogia assim. E o nosso cérebro nos condiciona sempre a evitar esse movimento. Total. Quem quer ir ali se machucar? Ninguém quer se machucar, né? Então, assim, esse processo é como você entrar agora em um quarto escuro que você nunca esteve, ou numa sala que você nunca esteve. Desliga as luzes e você vai ter que caminhar por esse espaço. Mas você nunca esteve ali. Você não sabe se tem buraco, se tem móveis que você pode se machucar, utensílios que poderão, né, te atingir de alguma forma. Qual é o teu sentimento? Você está seguro nesse espaço que você não conhece? Não! Traz a insegurança, traz o medo. Então, eu vejo muito do meu processo, por exemplo, de vir para cá, é uma outra cultura, é uma outra realidade. As pessoas agem de formas diferentes. E aí eu precisei entender como eu ia, como diz a minha psicóloga, o quanto você suporta surfar grandes ondas.
Dentro das tuas necessidades, né, Jéssica? Exato, do meu conhecimento, né? E dos teus valores também, que é um ponto que é bem importante a gente considerar, que o quanto é importante a gente ter clareza dos nossos valores. Eu tenho um exemplo, um amigo meu, esses tempos, ele me pediu uma opinião, enfim, que ele recebeu uma proposta em outro estado, lá no Paraná. Ele disse, tu iria, né, Eliane? Ele disse, em outro momento, sim. Antes de entender e antes de me desenvolver, sim. Hoje, acredito que não mais. Ele, mas é que eu vou ganhar tanto e tal. Eu disse, quais são os teus valores? Ele disse, que pergunta. Eu disse, mapeia os teus valores e depois a gente conversa. Aí, ele é bem ativo também, né? Então, passou uns 10 minutinhos, ele me mandou no WhatsApp, esses aqui. Beleza, família e amigos estavam em primeiro lugar. Eu disse, fulano, como é que tu vai lidar com isso? Na ausência. Tu vai estar num lugar que tu vai estar longe. Hoje, a família dele, ele mora em Porto Alegre, mas a família vem do interior frequentemente. É um valor prioritário para ele. Os amigos também. Eu disse, tu acredita que esse valor financeiro que tu vai ter a mais, que tu vai ter ainda umas despesas extras, que não vai ser isso tudo. E se tu acredita que vai compensar? Aí deu um tempinho, tem uns dias assim, ele me respondeu, ele disse, eu decidi não ir. Porque às vezes não é o financeiro. A gente vai motivado pelo financeiro. Quando a gente não tem clareza do que é importante pra gente, vai chegar um momento que aquilo começa... Vazio, né? Exatamente. E é aí que a gente acaba se perdendo de certa forma, porque agora o que eu faço? Eu tô aqui ganhando bem, mas eu tô infeliz. Por isso que as respostas que a gente tanto busca ali fora, elas estão sempre dentro de nós. E às vezes sozinho e não você é não romântico, consegue... né? Não é romântico, não, nem um pouco. É, como eu falei, nós doloroso. Nós não somos duas pessoas que vão romantizar, não, né? Não é do nosso perfil. É doloroso, é desafiador. Mas assim, entendo que todos nós, enquanto seres humanos, temos totais condições, temos ferramentas para nos desenvolvermos. Aí a gente entra em outro viés, que é a questão da escolha. Isso. O quanto eu quero, de fato, evoluir, o quanto eu quero sair disso. Quanto eu estou disposta a fazer isso. Exato. Né? Então, assim, a gente, em algumas situações, a gente vê, né? E aí vem o papel do líder também, aquilo que eu falei lá no início. Às vezes o líder, ele vê espaços e lugares que a gente não consegue ver, né? E ele nos vê com potencial para chegar lá. Porém, a gente tem que cuidar algo que é o seguinte. Eu vejo que a Eliane tem potencial para assumir, vou dar um exemplo aqui, para assumir um determinado cargo ou um projeto, tá? Vou conversar com a Eliane, coloco isso para ela, o quanto eu vejo, o quanto eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Mas se ela, naquele momento, entender, ela vai tomar a escolha. Então, eu não posso fazer a pressão de te colocar num espaço que você não está disposta a estar. Exatamente. Porque ela vai aceitar, mas vai chegar um momento que não vai dar certo, porque não foi uma escolha dela. Então, o quanto, e isso a gente cuida muito, né? Isso. O quanto, às vezes, nós, na nossa ansiedade de querer ajudar os outros, a gente invade um espaço que não é nosso. E ao invadir um espaço que não é nosso, a gente ocasiona no outro que é um distanciamento, uma insegurança. Então, ao mesmo tempo que você vê potencialidade, você tem que entender que como eu ajudo e eu permito com que essa pessoa viva o processo dela. Como eu mostro daqui a pouco para ela essas escolhas, porque uma coisa é o querer. E até nesse contexto, eu vou trazer um exemplo bem recente, do mentorado meu, que um dos pontos que ele trouxe, ele disse, eu preciso lidar com a frustração de querer que as pessoas evoluam e elas não quererem. Foi exatamente a tua fala, assim, em outras palavras, claro, que eu trouxe para essa pessoa. Ele disse, a gente não... Antes tem que atacar a causa raiz, que é o quê? Entender que talvez tenham pessoas que não queiram chegar no lugar que você está chegando que ela pode. E aí gera frustração na outra pessoa. Mas eu tô vendo que a Jéssica tem um baita potencial. Vai lá, Jéssica, faz. E aí ela não retribui, porque para ela não é importante, talvez, aquilo. Ou ela não quer, ela tá em outro momento. Ou para dar esse passo, ela precisa acessar coisas que ela não está pronta nesse momento. É a mesma coisa uma criança quando engatinha. Você querer que ela pule o processo do engatinhar e já comece a caminhar. Não vai acontecer.
Então, é muito respeitar o outro. Isso. De novo, eu te vejo, eu te respeito. E aí vem né? a outra, tem dois pontos importantes. Tu falou uma coisa bem importante que eu falo para os alunos também, e a hora eu percebo, assim, eu acho muito legal, porque daí tu vê, o nosso corpo fala, né, gente, o tempo todo, então a gente vai vendo, percebendo. Nós todos temos os recursos para fazer o que a gente quiser. Perfeito. Esse é o primeiro fato. Ah, mas a Jéssica tá dando palestra, eu não consigo. Você consegue. Mas você precisa querer, você precisa estar disposto, enfim. Qualquer coisa que outra pessoa fez ou faz, eu também consigo. Uhum. Então, não existe uma limitação. A limitação está em nós mesmos, na nossa... Ali vem toda essa questão que a gente falou da nossa essência, enfim, e tudo mais, né? Então, é a gente ter essa consciência para saber, poxa vida, eu também consigo, eu também posso. E aí, Né? claro, né, é a questão assim, sim, podemos, temos os recursos, e esse olhar, ele não é um olhar de comparação, porque o que vai acontecer? A Eliane talvez já tenha habilidades, competências e comportamentos e autoconhecimento desenvolvido ao ponto de estar fazendo o que ela faz hoje, e se eu quero fazer algo semelhante a ela, eu tenho que olhar para mim. Então, qual é a questão qual é o meu impasse hoje? Por que eu não consigo, por exemplo, dar uma palestra? O que me falta? Me falta comunicação, eu tenho medo de estar no palco, esse medo tem a sua raiz. Então, assim, é você olhar para você. Tem várias raizinhas aí desse medo, né? É você olhar para você e entender onde estão as tuas questões de desenvolvimento. Porque, de novo, se eu ficar me comparando, vai chegar um momento que nós não somos iguais. Não. Né? E eu que tenho a singular, para a gente falar um pouquinho também, a singular, ela nasce de um processo para dizer você é singular. A tua singularidade importa. Então, a partir do momento que você olha para você, que você entende, de novo, os teus desejos, as tuas necessidades, os teus limites e aquilo que você precisa desenvolver, o caminho é só teu. Exatamente. E aí vem a questão que a gente fala muito da importância do protagonismo. O que eu quero para mim? Entender. E acontece, isso vem lá da nossa infância também. Existem pessoas que entenderam que as suas vontades não são prioridades, que ela precisa buscar paz, harmonia. Existem várias formas vários acontecimentos que às vezes nos impedem de buscar esse protagonismo. Mas é o estar disposto a entender que, opa, peraí, eu posso. E aí, assim, né, ele é uma coisa que a gente viveu muito aqui, ambiência, que é o que está na moda agora, as pessoas falam muito em ambiência, mas a gente vive isso na pele, né? Então, quando eu vim pra cá, eu busquei a minha tribo, eu busquei vários grupos, principalmente de networking, né, onde eu pudesse estar inserida. E o que aconteceu no início? Como eu passei um processo, a gente não falou ainda, mas um processo delicado de adaptação aqui, eu tive uma desvinculação de quem eu era em essência, porque quando eu chego aqui, eu tenho uma série de preconceitos, é o sotaque, é o jeito de falar, ela vem lá do interior, ela não sabe das coisas. Quente, mas eu vou dizer, gente, até a Alexa agora tá falando de. Ontem eu fui gravar pro meu pitch lá do BNI hoje, e aí eu gravei e ela disse, Alexa, até você tá falando de. Então, passei por um processo delicado de adaptação aqui, não vou entrar em detalhes, mas enfim, e aí eu tive essa desconexão que foi o que me fez voltar para a terapia de uma forma muito mais sistemática e séria. E aí, quando você tem esse entendimento de quem você é, você consegue se conectar com pessoas que estarão alinhadas aos teus valores. Perfeito. Então, eu busquei vários grupos, não me encaixei, eu não me sentia pertencente a nenhum deles. E foi quando eu chego no BNI, que é o nosso grupo onde a gente participa, que ali eu tenho ambiência, porque eu estou com pessoas que me respeitam, pessoas que me acolhem. Que têm os mesmos objetivos. Os mesmos objetivos, a mesma mentalidade. Dores, de certa forma, as mesmas vulnerabilidades, né? Então, são pessoas que estão ali e nesta ambiência eu consigo crescer, porque eu consigo ser eu ali dentro. Sem me preocupar em ter que agradar, em ter que pisar em ovos, em ter que... Perfeito. Não, eu sou eu. E quando eu sou eu tenho a segurança para colocar todo o meu potencial e fazer a coisa acontecer. Né? E aí que vem um ponto extremamente importante.
Porque muitas vezes, por que a gente não consegue ter o protagonismo, a gente exercer a nossa liderança, justamente porque a gente se coloca em posições. Tem coisas que a gente é condicionado, mas tem coisas que nós aceitamos também. E aí vem a questão de agradar, de priorizar muitas vezes o outro, de se sentir culpado por estar olhando para si. E isso que a Jéssica trouxe é uma reflexão. No final do ano passado eu fiz esse exercício. Eu parei e pensei, quais são as pessoas que eu estou me relacionando e que eu realmente me sinto confortável e quais são as que eu piso em ovos? Quais são os grupos que eu estou pertencendo e que eu estou aprendendo e quais são os grupos que daqui a pouco tem uma mentalidade que não é aqui. E isso não faz com que essas pessoas sejam ruins, não é nada disso. Mas para mim, naquele momento, não é uma conexão que eu quero manter. Então, gente, isso foi um exercício muito legal, porque, de novo, traz aquela questão que eu falo muito, me trouxe leveza, porque eu percebi que muitas coisas eu me condicionava e era desconfortável, mas eu me colocava naquela posição. Sim. Por quê? Por muitas vezes a gente não ter a base de quem nós somos. Exato. Então, assim, esses dias estava num evento e aí teve um mega empresário, não vou citar o nome, mas enfim, e aí alguém perguntou para ele, dentro dos teus 40, 50 anos enquanto empresário, qual é a dica que você deixa aqui para essa plateia, uma plateia jovem, qual a tua dica para quem está aqui hoje? E aí ele falou algo que naquele momento, sabe quando você escuta e, mas será que é só isso? E depois isso reverbera nos próximos dias, né? E ele disse assim, se você quer ter sucesso na sua vida e quer colocar os teus projetos em ação, não dê ouvidos aos outros, não escute os outros. Então, quantas vezes nós permitimos ouvir outras pessoas? Eliane, estou pensando em fazer esse copo assim com e tal, né, com essa logo e tal. O que você acha? Já conta a logo, eu lembrei agora. O que você acha? Ela vai olhar como se ela fosse fazer o copo. E não da minha perspectiva e do meu momento de vida. Então, eu vou ter a opinião... E da tua trajetória. Eu tenho uma trajetória, você tem outra. Então, assim, claro, precisamos ouvir aquelas pessoas que a gente se sente seguro, que, né, por vezes a gente sabe que nós duas temos essa conexão de fala o que eu não quero ouvir, pode falar. Então, isso, né, a gente tem que ter esses entendimentos. Mas nesse caso... é combinar o jogo, né? Combinar. Jogo combinado não tem erro. É isso aí. Então, nós vamos sim nos colocando em relações, porque de certa forma, de novo, a gente cai nas armadilhas, né? Muito. E, gente, assim, observa na tua vida as situações que rotineiramente se repetem. Como assim, Jéssica? De novo a pessoa está ultrapassando os meus limites. De novo, a fulana está querendo fazer que eu faça coisas que eu não quero. De novo, estou atraindo pessoas com esse perfil. Que tem esse comportamento. Exato. E aí? O que será que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender dessa situação? Porque, vamos lá, se está se repetindo, é porque você está lidando com o mesmo padrão de comportamento, está atraindo essas pessoas, essas mesmas situações, e você reclama. Então, vem aquela famosa frase... qual é a minha responsabilidade diante daquilo que eu me queixo, né? Como culpar o vento se fui eu que deixei as janelas abertas. Exatamente. Então... E aí vem o que a gente fala tem muita coisa que a gente não vai conseguir mudar o outro e nem deve. Não, nem deve. A gente precisa mudar a forma com que eu interpreto, com que eu lido com aquela situação. Perfeito. E quando a gente busca esse autoconhecimento, busca entender mais, romper essas correntes, deixar aquela armadura cair, né? Não precisa ser toda, mas uma boa parte, a gente começa a entender, peraí, né? Essa é a opinião da Jéssica, mas não é a minha forma de ver. Você comentou, né? Quando eu fiz o protótipo inicial da logo do podcast, eu enviei para algumas pessoas e disse, olha só, me dá a tua opinião, enfim, né? E aí foi um case, assim, que eu achei muito legal. Eu tive retornos, uau, tá muito poderosa, tá legal,
não combina, não é nada a tua cara. E aí, um questionamento de um item, né? O que tu quer significar? O que significa isso pra ti? Porque pra mim significa isso e isso. E aí a gente debateu, que foi o caso que eu e a Jéssica trocamos uma ideia. Eu disse, não, pra mim, esse ícone, ele tem essa representatividade. E a Jéssica me trouxe a versão dela. Não, pra mim, me representa isso e isso. Por quê? Porque a minha história de vida, a minha interpretação sobre o mesmo fato, ela foi diferente da Jéssica. Né? Então, que é o que a gente fala lá na PNL dos mapas mentais. Talvez isso aqui para ti, para mim, é uma taça. E aí talvez tu me diga, não, Eliane, isso aqui é um copo. Quem tá certo, quem tá errado? Ambas estamos certas. Cada um na sua percepção. Isso. E quando a gente entende isso, a gente passa a lidar melhor com as situações. Essa semana eu recebi também com uma pessoa me disse... eu não gosto desse copo aqui porque tal coisa, enfim. Aí depois a pessoa ficou sabendo que o copo era da Transmutare, aí ela me disse, essa pessoa me disse, eu falei do teu copo, né? Ele disse, desculpa e tal. Eu disse, não tem problema nenhum. Eu disse, se fosse lá no passado, talvez eu ia ficar chateada. Hoje não mais. Por quê? Porque eu entendo que essa é a percepção da pessoa. A minha é outra. Né? Da mesma forma, libertador, né? Nossa, muito, 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 porque você entende que as pessoas têm visões, percepções diferentes, e isso acontece lá no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, lá no trabalho, isso vai acontecer. E quando a gente entende isso, a gente passa a respeitar mais a nós mesmos e aos outros. A gente entende que tudo bem, é a percepção da Jéssica. Mas dentro da experiência de vida dela. A minha percepção é essa. E o quanto isso parece tão simples, mas não é. É quando a gente fala do nosso posicionamento, né? Então, às vezes, a gente recebe algumas reclamações. Mas porque o fulano falou isso? Mas porque eu queria assim e ele quis assado. E aí a gente começa a conversar e questionar da seguinte forma. Por que você não falou o que você pensava? Não, porque isso ia gerar um conflito. Quem disse? Porque o que pode acontecer com essa pessoa? Aconteceu talvez na infância, em algum momento da vida dela. Vou trazer um exemplo aqui. Imagine uma criança que vem de um ambiente onde toda vez que ela queria fazer algo, os pais cortavam. Não, é errado, isso é feio, não pode. Sempre fazer o que os pais queriam. Essa pessoa, ela cresce entendendo que as vontades, o que ela acredita não importa. Então, ela está sempre buscando a aprovação de alguém. Quando alguém vem e diz pra ela... Ou ela vai ficar com medo também. Total, aí cada um interpreta de alguma forma, né? Então, quando alguém vem e diz pra ela, esse copo não está legal, e ela não fala, ela não se posiciona, mas aquilo fica internalizado nela, que daí vem as reclamações, as fofocas e etc e tal. Aquele outro lá, que é quando a gente diz, qual é o problema, onde está a raiz de fato, né? Inclusive, Veridiana, que é gestora de mediadora de conflitos, vai estar no podcast, aguardem. Maravilhosa, né? Veri. Então, é você saber... E parece tão simples, mas para muitas pessoas é complexo. É você saber comunicar os teus limites, os teus entendimentos e, detalhe, suportar o não do outro. Porque quando ele diz, eu prefiro o copo verde e não desta cor, e você diz, não, mas olha, ok, respeito a tua opinião, mas a minha opinião e meu entendimento é que tem que ser assim, por isso, por aquilo. Aí ele vai rebater ou não. Mas se ele rebater, você consegue sustentar que o copo não vai ser verde? E aí a gente poderia até entrar em outro ponto aqui, Jéssica. Quando alguém diz, não gostei, e aí a gente diz o quê? Não concordo. É isso. Aí a gente entra em outro... Aí vem um conflito bem grande, né? Então, assim, eu não vou mudar o outro, mas eu preciso respeitar. Eu não concordo, mas eu te respeito. A minha percepção é esta aqui. Gente... Quando a gente começa a fazer isso, as relações, elas se tornam mais leves, a nossa vida se torna mais leve. Muito. Né? Então... Eu tenho um lema que ninguém é obrigado a concordar, mas a respeitar, sim. Exato. Jéssica, a gente está finalizando. Já passou rápido. Eu confesso que eu sei que tem muitos assuntos que ficaram, que a gente poderia, mas é só o primeiro. Perfeito. A gente vai ter muitos mais pela frente. É isso aí. E aí eu vou te deixar o desafio agora de fazer um pitch de... Quem é a Singular Aromas? Como é que... Fala aí da empresa e da importância desse tema, que é o autocuidado. E a gente vai deixar a nossa mensagem depois final
Perfeito. encerrando aqui, se encaminhando para os finalmente. Sim, então a Singular Aromas é uma marca que eu criei, que eu fundei, a partir desse processo de adaptação que eu tive aqui. E eu passei a criar movimentos com mulheres para falar de autocuidado, já que era um valor importante na minha vida e o que eu estava vivendo aqui foi por essa desconexão de mim, porque eu não conseguia fazer o autocuidado ali diário, né? As pequenas pausas diárias para retomar essa reconexão. E aí eu criei um movimento de mulheres que eu chamei de Singular por tudo que a gente já falou até aqui. E mais tarde eu entendi, então, que junto com esse autocuidado eu poderia trazer uma linha de produtos, de fragrâncias que ajudassem a despertar o bem-estar através desses rituais diários. Então, a Singular Aromas, ela nasce para incentivar esse autocuidado, não só das mulheres, dos homens também, mas junto, né, trazendo, então, essas fragrâncias que despertam bem-estar. E é isso que a gente tem feito e trazido esse tema para a liderança também. Porque a partir do momento que você entende que você importa, você merece esse autocuidado e você passa a tratar os outros ao teu redor de uma forma diferente. E uma coisa tá vinculada à outra, né? Quando a gente consegue entender essas engrenagens todas e vai desenvolvendo isso tudo, é outra vida, né? Outra vida. A gente se liberta de muitas coisas. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o final. Mas fica o convite para retornar. Vocês vão ver a Jéssica em alguns outros momentos também. Em alguns momentos ela vai ser host aqui também do Papo de Líder. Então não vai encerrar. Não vai encerrar, né? Vocês vão ver a gente várias vezes lá também nas redes sociais. Acompanhem o @transmutardh, o meu @lode.eliane, Jéssica Demarco e Singular Aromas. Acompanhem lá, a gente vai estar cada vez mais produzindo materiais, informações também para trabalhar esse tema de líderes, que é algo assim que para mim, eu acredito que é desde a minha infância, desde do tempo lá que eu desenrolava os fios da TV, que eu estava exercendo a minha liderança, então é algo bem que eu defendo muito e gosto muito. E vamos deixar uma mensagem final sobre a importância de ser líder de si mesmo, ou qual é a dica que você, Jéssica, deixa para quem está nos assistindo? O que você... Eu vou usar o mantra da Singular, que é: eu sou preciosa demais para esquecer de mim mesma. E sempre lembrando o quanto você importa, o quanto você pode, você tem todos os recursos, ferramentas para ser quem você quiser ser. E vamos combinar que a gente não veio para essa vida a passeio. Então, faça valer a pena cada segundo que você está aqui, porque o mundo precisa daquilo que só você pode oferecer, porque você é singular. Então, faça valer a pena. Perfeito. E eu deixo a minha mensagem, que eu gosto muito, que é: se der medo, vai com medo mesmo. O medo é importante, ele precisa estar com a gente, ele só não pode estar na nossa frente. Ele precisa estar ao nosso lado, porque ele também precisa estar aí. Imagina se eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, eu vou atravessar uma rua sem olhar para o sinal. E aí eu posso ser atropelado. Mas ele não pode nos dominar. Então, vai dar medo muitas coisas, mas vai com medo mesmo. E um recado que eu quero deixar para encerrar é: nunca deixe de investir em você. Seja em autoconhecimento, principalmente, no teu autodesenvolvimento. Olhar para si, né? Vou deixar um exercício para finalizar. Faça esse exercício. Coloque a mão assim e pense nas 5 pessoas mais importantes da tua vida. Se a primeira pessoa não for você, pense. Porque você precisa ser essa pessoa. Essa primeira pessoa. Então, esse é o recado que eu tenho para deixar. Invista em você, se priorize. Não é egoísmo, muito pelo contrário, é libertação, né? Isso Jéssica? aí, perfeito. Obrigado para quem está assistindo, compartilhe o nosso podcast, ajude essas jovens empreendedoras, jovens líderes que estão aí dando cara a tapa, né? Se arriscando, a gente está sempre aí buscando o nosso melhor para produzir conteúdos para ajudar as pessoas cada vez mais também a buscarem o seu melhor. Enquanto a gente está aqui produzindo conteúdo e informação, a gente também está aprendendo e está se desenvolvendo. Então, peço ajuda aí para compartilhar esse podcast e nos vemos no próximo
próximo não temos data ainda, mas eles serão quinzenais inicialmente, então até logo mais. Obrigada!